Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Temos 24 graus aqui em São Paulo. Manhã nublada, porém agradável. 10 horas e 56, 13/4 de 2022. Hoje é vencimento do índice futuro. Já fizemos a rolagem mais cedo, transferindo a expectativa compradora do IN J de Jacaré 22 para o IN M de Maresias 22, mesma quantidade, somando day trade, swing trade estendido. Eu vou começar os trabalhos prestigiando os nossos amigos aqui do YouTube e também falando do racional, falar de racional do mini índice aqui também. Então vamos lá. Eu estava fazendo uns estudos para a BMC News sobre algumas ações, por isso que estava com o gráfico de Joey aqui na tela. Foi uma das ações que eles pediram. Pessoal, eu vou usar o gráfico intraday, porque o gráfico diário, muitas vezes das plataformas, ele ainda não houve a transição completa. A partir de amanhã sim, né? Eu gosto de usar no dia do vencimento o gráfico intraday puro e simples, que não é perpétuo. A gente percebe, eu falaria em compra agora 118.600, aqui no IN M22. Pô, professor, a rolagem deu uma diferença grande de preço entre um e o outro? Isso é proporcional à Selic, né? Ao longo do tempo, o mercado à vista e o futuro, eles vão se aproximando, mas no início, assim, principalmente com Selic alta, você tem aí aproximadamente 1,5% de spread. Então, tem mais pressão na venda, sim, só que deve se equilibrar e jogar esse preço acima dos 119 mil pontos, provavelmente até antes de a gente terminar a gravação. Ou logo após, uma vez que eu vou fazer um radar um pouco mais rápido. Existe uma simetria em U, essa simetria remete a 120.675, antes disso deve tocar LTB, aliás, né, que conecta os topos aqui do dia 7 e a máxima de ontem. E para isso, na minha visão, bastará romper a média de 21 e também o fundo anterior a 118.865, né? Então são duas barreiras curtas. Eu vou até marcar aqui os 118.865, acho que o fará, é a minha visão. Então primeiro, daqui a pouquinho deve romper o 108.865. Aí em seguida, né, a média de 21 e assim deve caminhar. Deve estar perto de 119 mil pontos quando a gente terminar a gravação. Então falando aqui, e hoje tem Corinthians Deportivo Cali, meu palpite Corinthians 2, Deportivo Cali 0. E ontem o Real Madrid, o time que eu torço na Espanha, uma classificação heróica contra o Chelsea. Real Madrid será campeão da Liga dos Campeões novamente. Barncel, valeu Wagner, muito sucesso sempre para todos nós. João Vinícius, boa noite, mestre Wagner, chegando a 122 mil pontos, vai ser um ponto decisivo para a quantidade altista ou para uma reversão? Eu creio que sim. A perna do primeiro M foi fechada, indicando uma reversão dessa queda diária. Que Deus siga cuidando da sua vida, a todos nós, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Falando um pouco do Ibov, né? O desafio é no Ibov. Hoje estou tomando meu Energy Drink Bali Brasil Tropical, feito lá em Santa Catarina. Bom, falando um pouco do gráfico semanal. Semana passada que era de 2,67, agora 1,5 no Ibov, né? A gente percebe aqui duas situações, uma aproximação entre média e preço e tem dois topos anteriores, ó. 115.734, 115.950. E a mínima de ontem, ela se aproximou muito desse topo anterior. Então assim, tecnicamente pode reverter, ó. Teste de topo anterior. Mas é aquela história, hoje teria que ser um dia de alta, né? Não pode ficar trabalhando abaixo desse topo, que aí muitos comprados perdem o ímpeto, aquela galera que faz médio e tal, deixa de fazê-lo, e alguns vieram até para venda, no caso no BOVA11, no mini índice, e o Bovespa é um reflexo de algumas dezenas de ações, né? O pulo do gato, na minha visão, está na mínima do dia 6 de abril.
a 116.790. Eu acho que eu falei isso ou no Telegram ou no Informe Cenário. Por quê? Querendo ou não, pessoal, tem um pivô de baixa aqui em andamento. Ó, topo, fundo, topo. Então, enquanto abaixo de 116.790, pivô de baixa. Agora, o mercado respeitou o topo anterior e neutraliza o pivô, aí ele começa a subir de novo. Aí ele começa um processo novamente de recuperação. Perfeito? E o querido amigo Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos, obrigado pelo estudo do Ibov semanal, disponha, você é sempre bem-vindo. Acho que agora ele está pronto para fazer um fundo após essa correção. Deixa eu estender aqui. E retornar à tendência de alta rumo a 131 mil pontos e rumo a 122 mil pontos. Para cumprir mais um desafio. Professor, pode parecer coincidência, mas dando uma olhada nos ativos, dá para perceber que TUB, Vale, FNC, Petro, o próprio Ibov e outros ativos de peso estão caindo com decréscimo de volume. Isso é verdade. Excelente observação. Fortalecendo a ideia que estamos diante de uma correção. Perfeito. Está corretíssimo. Está sendo uma bela oportunidade para quem está de fora aproveitar para ir às compras. Concordo em gênero, número e grau, assino embaixo. Todos estão próximos da região de suporte nos seus respectivos gráficos diários. Show! No caso de Petro 4, seu gráfico semanal, o papel está pronto para estourar no pivô de alta, que pode levar o ativo para R$ 47,00. Isso não é nada mal. Estamos acompanhando, estamos juntos, seguiremos juntos. É isso mesmo, Marcos. Fúria, faca na caveira, forte abraço. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, o nosso trabalho, família e investimentos. Caríssimo. Vamos colocar Petro aqui, a gente já estuda e aí faz o semanal também que o Marcos pediu. Grande abraço ao Marcos, João, Baiancel e a todos os amigos que participam, comentam e contribuem para o aprendizado, né? Porque os comentários, né, eles fazem a gente refletir, ponderar. Às vezes uma informação que nós não tínhamos. Você está correto, o pivô, no caso, ele deve ser acionado nos próximos dias no rompimento de 35,29. Tem um canal de alta aqui, que na verdade aqui foi falsamente rompido, mas digamos assim que tem uma linha que conecta aos topos, pode orientar o preço. E para chegar na cabeça do pivô, a 35,29, a gente tem uma simetria em V. Então, Petro está com a faca e o queijo na mão para acionar o pivô e continuar uma trajetória ascendente de apreciação de preço. Falando um pouco de fluxo, né? Fazia tempo que a gente não via um número negativo aqui na tela do fluxo acumulado. Então os estrangeiros estão vendidos, né, em 497,098 até o dia 8. Tá aparecendo essas duchas aqui, porque como eu mudei, eu estou fazendo alguns detalhes, eu ainda estou... essa parte de acabamento, tapete, persiana... E tem uma das duchas aqui que não me agradou. Então eu estava pesquisando algumas da Deca ontem aqui, porque o banheiro é preto, né? Então eu estava vendo ducha preta. Aí não para de aparecer ducha preta para mim agora e suporte de TV também. São os algoritmos, os famosos cookies. Muito bom. Esse número do TradingView tá errado, ele pega o fechamento do... Isso é estúpido, né? Mas não tem software perfeito. Ele pega o fechamento do Jacaré 22 do J e coloca uma diferença de... uma oscilação com base no outro mini contrato, que é o M, enfim. Por isso que no dia do vencimento eu só estudo intraday que não seja perpétuo. Certo? Então, vamos falar um pouco do milho, né? A gente tem a posição. O milho é isso aí, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. A gente está com o preço lá em 88 com alguma coisa, não lembro exatamente, depois eu vejo aqui. A minha ideia é a formação de fundo duplo, fechou gap, rompimento falso de 86,13, eu penso que tem demanda no exterior. Há uma simetria curtinha aqui em V com alvo 89,39 que, uma vez rompida, projeta um V um pouco maior a 91,90. Aqui está a média, então essa é a minha leitura. A gente tem Ibovespa em dólares, aproximação entre média e preço, processo
absolutamente normal, né? Se a gente colocar aqui um gráfico semanal, no semanal cumpriu um objetivo curto e está aproximando-se da média de 5, enquanto no diário dá de 21. É uma combinação interessante. Aí, queridos, a gente vai ter o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de topo. Uma das notícias boas do dia, né, o fluxo para mercados emergentes está em alta, né, está acima do 1106 aqui, talvez montando um arame de fundo, mulher grávida em japonês, isso é interessante. Índice DAX na Alemanha, talvez tenhamos um rompimento falso de 14,027 e o início, a retomada aqui de um processo de recuperação. Eurostock 50 tem algo parecido. Indica mais uma acumulação de preço para voltar a subir. Caso exista um rompimento da média de 21, deve subir muito forte, porque praticamente nas últimas 6 sessões, né, ou tocou, se aproximou muito da média de 21 e a partir daí recuou, então é o ponto a ser vencido. França está com cara aqui, focinho, orelha de fundo duplo, rompimento falso de 6442. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante. Mantém uma região de suporte intacta aqui e deve retomar a força compradora nos próximos dias. Antes que eu esqueça, né, falando um pouco de balanços americanos, a gente teve BlackRock com seus números divulgados, eu compartilhei no Informe Cenário. Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva aqui para passar para vocês. Na verdade, eu tinha separado um e-mail aqui do nosso querido amigo Juliano. O que o Juliano fala aqui, ó? Muita gente no mercado falando em correção até 115, 115, 500, fim do lugar comum. Mundo das fadas e doentes, como você mesmo gosta de dizer, deveria bater lá. Minha modesta análise também aponta uma correção até os 115k, por isso acho que não chega. Todos estão esperando chegar lá para comprar, talvez até dê um susto, rompimento falso 117, volte com força e rápido pela corrida dos atrasados que nos posicionaram a tempo. Convido que você vai acertar mais esse desafio. Abraço. Juliano, obrigado pelas palavras, muito inteligente teu estudo, né, a perspicácia também. Não vai chegar no 122k amanhã, mas na semana que vem eu acredito que sim, né, no caso do mini índice. A gente vai acertar, só que não o dia. Feriado é complicado, distorce tudo. Eu que sou teimoso em fazer desafio perto de feriado, mas semana que vem busco 122 na minha visão. BlackRock, um grande abraço a você, uma ótima quarta. BlackRock tem uma ilha de reversão, né? Aí eu já ouvi muito isso assim, né? Eu só olho o gráfico, não importa qual é o ativo, importa. Né? Importa a volatilidade histórica, importa a liquidez. Quem fala isso é porque tem um conhecimento raso. BlackRock com uma ilha de reversão e talvez montando uma pinça pós-balanço, o gap vai ser referência. Eu acho que esse ativo vai decolar. Então é a primeira situação. Uma outra ação que teve o seu balanço divulgado, JP Morgan. Né? Cara, ver JP Morgan nesse patamar é algo surreal. É tipo a Pets aqui no Brasil. Enfim, a G Grupo Mateus. Precisa voltar a trabalhar acima de 128,73. Se voltar, pode ser a mega inflexão que a gente espera, né? E aí essa região de 142, 143 dólares seria um eixo de M. E aí poderia jogar esse ativo lá para cima, impulsionar, e aqui no semanal dá para ver bem aqui uma possível marcação de fundo duplo, e o eixo exatamente é 142,87. Ok? Então, EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, correção até a média de 5 no semanal, aí quando eu trago para cá o diário, média de 21, sem novidades, aproximação entre média e preço. Nós temos o BZQ que está anêmico ali, não consegue desenvolver, porque ora o dólar está em queda, ora a bolsa está em alta, e ele é proporcional, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, então ele está nesse patamar
limitado de negociações, e nós temos o VIX em queda, né, que mostra algum nível de interesse por tomada de risco pelos investidores. As bolsas americanas, acho que tem tudo para formar um fundo a partir daqui. É um bom nível de correção. Aqui nós temos um topo anterior marcado dia 3 de março no Dow Jones, aí o S&P está um pouco abaixo desse topo anterior, mas em uma região propícia à formação de um fundo. Às vezes a gente fica na dúvida aqui se existe um gap no gráfico. Você pega a mínima desse dia, 4.514, você pega a máxima, 4.521, 4.520, não tem gap, perfeito. E o índice Nasdaq um pouco mais animado, porque ele é geralmente inversamente proporcional ao US 10, que são os Treasuries, os títulos de 10 anos norte-americanos. Aqui, muita gente pode dizer o seguinte: professor, aqui a gente tem um gap de fuga, de medida, vai ter um de exaustão aqui embaixo. Não acredito, não tem driver para isso, né? Então é uma região que é propícia à formação de um fundo, né? Seria bastante natural esse movimento. A gente olha pelo semanal, dá para entender até como ombro, cabeça-ombro invertido aqui no índice Nasdaq, o que não impede de descer um pouco mais para formar o segundo ombro também. Eu concordo se alguém disser alguma coisa dessa maneira. E o que chama atenção, né, a semana lá nos Estados Unidos será mais curta também, é que, se fechar assim ou daqui para baixo, é uma estrela cadente no semanal extremamente longe da média. Isso pode mudar todo o cenário, né, trazendo alta aí para as bolsas e coisa e tal, na conjuntura atual, essa relação de bolsas e treasuries. E a gente tem o spinning top, a mínima dele é 2.674 e está sendo perdida, quer dizer, está acionando o topo. Então qual que é a primeira parada? 2.557, depois média de 21. Petróleo. O petróleo faz um movimento interessante, porque se ele romper a média de 21, eu acredito que ele suba pelo menos até os $108 em Nova York. E no caso do Brent, alguma coisa perto de 115. Então a média de 21 é realmente o divisor de águas entre a compra e a venda, separando homens dos meninos. Minério de ferro ainda preserva, faz uma semana que ele testa ali, preserva essa LTA, que faz parte de um triângulo. Se eu colocar a LTA a partir daqui do fundo do dia 17, é um triângulo clássico. Nós tivemos uma recuperação interessante na Bolsa do Japão, algo natural, deve continuar na minha visão. E China, os dados de exportação foram bons, de importação não, e a Bolsa chinesa sentiu, mas eu penso que esse fundo duplo ele vai falar mais alto, vai jogar esse ativo acima dos 3.280, acima aqui da média de 21 e das duas resistências anteriores, uma delas topo marcado, né? 23 de março e posteriormente dia 7 de abril. Falando um pouco dos índices aqui, a gente tem Small 11 tentando reagir, né? Numa região de topos anteriores, número 1 e número 2. Se fechasse agora, por exemplo, nós teríamos aquele padrão denominado Arami Cross, que é quando tem o Arami, mas o BB é um doji. E FNC não tem sinal de fundo, né? Essa que é a grande realidade. Tem esse ponto aqui na memória, mas precisa começar a subir e principalmente trabalhar acima de 10.996 para anular um pivô de baixa que está em andamento. O índice do setor imobiliário, eu já entendo que ele está consolidando o fundo, batendo algumas vezes na mesma região de mínima. Índice de materiais, a mesma ideia, ele desenha aí uma provável inflexão, né? Está até atrasado em relação à recuperação do petróleo, até o próprio nível do minério. Índice de energia para o alto e avante deve romper aqui em cima e acionar um novo pivô de alta. Índice de consumo, eu acho exagerada essa reação. A gente teve alguns dados, né, de inflação lá nos Estados Unidos, veio alto, mas acho que o mercado não esperava nada muito diferente do que foi divulgado. Vendas no varejo aqui no Brasil, eu detalhei, eu falei sobre isso no Telegram, no Informe Cenário. Os números me agradaram. Então acho que essa reação do índice de consumo ela é exagerada, né? Então tende a inflexionar também. A gente pode estudar o índice de consumo, por exemplo, aqui no
no Cartesian, né? Tentar... A gente tem um estudo aqui de Fibonacci, inclusive. Tá perto da retração 38.2. Pessoal, quando você lança a retração de Fibo, o ponto 0 e o ponto 100 e 50% são sempre iguais. Alguns programas colocam a primeira retração 38.2 e algum 38.2. Também depende de onde o trader, de onde o professor traçou. Nesse caso eu tracei de baixo para cima para entender até onde pode ir essa correção, e ela está se aproximando da retração 38.2, então já está numa fase que deve inflexionar para a gente perceber que realmente é uma correção e não uma inflexão. Por quê? Porque se perder a retração 38.2, já fica com cara de simetria em A, né? E aí pode mudar o cenário. Perfeito? Então os estudos aqui do TradingView estão feitos. Então deixa eu partir aqui para os estudos que a gente faz no Cartesian. E participem das enquetes lá no Instagram. Eu sempre coloco conteúdo divertido junto com informação para, de uma forma leve, levar o conhecimento ao aluno, porque a Top Traders é a casa do investidor. E hoje Corinthians 2, Deportivo Cali 0. Então vamos lá. Ambev é um dos ativos mais traiçoeiros, né, que nós temos. Só que nesse caso, simplesmente ela fechou o gap e está fazendo um pullback na LTA, na LTB, né, que faz parte de um canal, a linha pontilhada, e um pullback no topo anterior a 14,50. É um ativo chato de operar. Tanto que a gente tem vários portfólios aí, a Ambev não faz parte, mas assim, para longo prazo, para bater renda fixa, pode fazer sentido. Eu, sinceramente, para colocar dinheiro meu em Ambev, eu prefiro comprar um imóvel no leilão. Né? Um ativo que nem como Ambev é muito complicado de operar. Eu não tenho que ter muita paciência. Eu sou extremamente paciente, sereno, mas Ambev já foi. Agora sim, por exemplo, você tem uma grana, você vai comprar ou vender Ambev? Eu compraria, né? Claro, mas não que seja uma ação que eu vá escolher para operar. Deixando bem claro, não nesse momento. Pode ter um momento que eu veja um desenho grande ali no semanal, tal, que eu faço uma exposição. Nesse momento não interessa. B3, retração 50% de FIBO, um momento interessante para compra, na minha leitura. Banco do Brasil está com uma volatilidade histórica muito baixa, pessoal, 1,18. 1,18 é quase como você colocar uma lesma para apostar uma corrida. Ela vai, né? Ela tende a ir para frente, como o Banco do Brasil tende a subir, mas lentamente. Então é uma ação que o perfil não está alinhado com o meu, por isso que nós temos SAMB, que a gente acredita que a volatilidade histórica também está baixa, está um pouco maior, mas ela tem picos aí que podem elevar o ativo de forma mais proeminente. Mas assim, não está tão maior também, sendo sincero, né? E aí nós temos a SAMB, né? A gente tem BPAC, que é um pouco mais volátil, hoje eu acho que é o banco mais descontado, está na retração 38.2, eu fiz um estudo aí, o pessoal do BMC News pediu bid e pediu Nubank, né? São opções interessantes, mas eu ainda prefiro BPAC, né? E SAMB, por isso que a gente tem as posições. E os bancos em geral estão com volatilidade reduzida, né? Estão parados aí, Bradesco, mas eu entendo que entre a compra e a venda seria a compra, a mesma coisa YouTube, né? Retração de 38.2 e Itaúsa. Mas nada impede que essa volatilidade aumenta. Mas hoje é isso, vai, por exemplo, derretendo aí lentamente. Só que bem mais barato do que estava alguns pregões atrás. Então, para quem queria comprar lá no topo, não é momento de compra. Na correção, sim. E aí você pega uma ação com uma inclinação de alta descontada. Aí nós temos positivo. Tem uma leve reação até em razão dos títulos americanos estar em queda, geralmente é uma relação inversa, deve consolidar suporte nos 8,52 e subir a partir daí. Inclusive tem gap aqui para puxar preço, aquele padrão do imã, né, do farol que eu costumo trabalhar. Aqui os índices nós já abordamos, Petro também. Então falta a gente falar da Vale. Vale na esteira do minério. A Vale, a minha interpretação dos fatos é que ela está acumulando para buscar o 103,14
nos próximos dias, e primeiramente ela vai no 99,43. O que a gente pode trabalhar em Vale aqui como referência seria uma LTB curta. Né? É praticamente um triângulo ascendente, porque se eu entender essa região como... Para ficar mais claro, né? Eu quando eu acompanho alguma coisa como aluno, eu gosto de uma comunicação clara. A gente tem um misto aqui entre um mini canal ou mesmo um triângulo descendente, quando eu tenho os fundos no mesmo nível e uma LTB. E aí, se romper, seria um sinal forte de alta à frente. China 11 começa a ficar interessante, mas não fechou o gap. Por enquanto a gente não vai ter racional. Lembrando que do ano passado para cá acertamos todos os racionais em China 11. Cury agrada, né, essa movimentação. Ontem eu coloquei para os nossos queridos amigos do Telegram um material bastante educativo, interessante, com uma fonte fidedigna sobre Cury. A ação reage bem, isso me agrada, me anima. Muito interessante a reação de Cury. Os números da Mitre vieram muito bons também, né? A Mitre divulgou alguns números, eu não sei como é que o ativo reagiu, vamos ver aqui. Ó, reagindo razoavelmente bem. Agora, a Melk não, né? Vamos ver se ela preserva aqui os R$4. E Local Web está na parte baixa de uma espécie de retângulo aqui, né? A gente pode até ajustar as extremidades aqui em Local Web. Local Web, a gente tem aqui uma região extrema 8,10. E aqui em cima a 10,72. Perfeito. Os pontos mais recentes, né? Então está na base de um retângulo, a tendência é reagir. Fez um topo duplo com eixo a 9,25, buscou aqui, ou se aproximou de 8,10. E aí Gerdau, né? Gerdau, a gente tem o alvo aqui em 33,60. E nossa ideia, esses círculos em vermelho, é que ela vai estourar um pivô de alta, tal, e está respeitando uma LTA. Pulo do gato, né? A gente fala aqui em juros. É impressionante, né? Mesmo com os títulos americanos caindo, os juros não cedem. A gente teve, por exemplo, dados de varejo aqui no Brasil. Eu achei que poderia impactar. Por enquanto não, mas poderá fazê-lo. E teve a Moody's também, mantendo o rating no Brasil, perspectiva estável. Isso daí poderia trazer uma pressão de venda nos juros, né? Mas não. Pelo menos por enquanto. O dólar bastante moderado. Pô, o professor vai fazer o padrão da alavanca no dólar, um fundo duplo, duvido que ocorra. Só que nós não temos também posição no momento. Rompeu aqui um triângulo, então tem um pouco mais de força compradora, uma barra elefante, mas aí não vingou acima de 4.716, não vingou como diz no interior, né? E aí o Ibov tem uma simetria macro predominantemente altista, está no topo anterior na região, foi, né, 115.950, respeitou, e está na retração de 61% de Fibonacci, né? Agora, como eu comentei anteriormente, para passar confiança tem que trabalhar abaixo de 116.790. Bova 11, a mesma ideia, está na retração de 61,8 e precisa trabalhar acima de 112,48. E, cara, o mini índice é impressionante, né? Ele está no mesmo patamar que ele estava quando a gente começou os estudos. Mas eu acho que se for para algum lado de forma direcional, ele vai para cima, né? Orientado por essa mistura de canal com alargamento, tem um bom volume.
Primeiro precisa romper o 118,865, depois a média de 21, daí não tem resistência até o 120,675, a não ser a CLTB mesmo, que aí se vier embalado não vai segurar preço. Então acredito numa alta pelo menos moderada ao longo do pregão. Então tá entregue, pessoal. Amanhã eu faço o estudo completo envolvendo as carteiras. Fly USA Pocket Ouro. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Estamos estudando e trabalhando firme para que 2022 seja o melhor ano de todos para todos nós. Meu muito obrigado.